Olá, meu nome é Fabrício Negrão e no vídeo de hoje nós vamos resolver as atividades da segunda semana do PET volume 3 do 8º ano. E a primeira atividade já se encontra na sua tela. E ela diz assim: quanto mede o diâmetro de uma circunferência se o seu raio mede 2,5 metros? Bom, se você não está habituado com a matéria de circunferência, mediatriz e bissetriz, clica no card aqui em cima, assiste minha aula sobre circunferência, mediatriz e bissetriz, depois você volta nesse vídeo que eu garanto para você que sua absorção vai ser muito maior. Agora, se você já tem um conhecimento de circunferência ou já viu o vídeo, continue com esse vídeo. Para que nós possamos responder quanto mede o diâmetro se o raio mede 2,5, a gente precisa lembrar que o raio da circunferência é a distância do centro da circunferência, que está marcado com um pontinho preto, tá? Até qualquer ponto da circunferência, é o raio. A corda é o segmento que une dois pontos quaisquer da circunferência. Se ela passa pelo centro da circunferência, ela é chamada diâmetro. E o tamanho do diâmetro é o dobro do tamanho do raio. Ele falou com a gente que o raio mede 2,5 metros. Se o diâmetro que a gente chamou de D é 2 vezes o raio que a gente chamou de R, para ter o diâmetro basta multiplicar 2 por 2,5. E nós chegamos à conclusão que o diâmetro é de 5 metros. Para ficar mais claro, olha na circunferência aí, ó. O raio, que é a distância do centro até qualquer ponto da circunferência, 2,5. Agora, se a gente olhar para a esquerda, também nós temos raio, com distância de 2,5. E o diâmetro é 2,5 mais 2,5, 5 metros. Muito cuidado quando você for brincar com o raio. Pode ser que o Thor fique nervoso. O povo acha que eu tô brincando? Tô brincando? Pode vir, Thor! Vamos para a atividade de número 7. Ela está assim: desenhe em seu caderno uma circunferência de raio medindo 2 centímetros, marque o ponto central O, que será o vértice do ângulo POQ, de modo que os pontos P e Q estejam sobre a circunferência, e cuja medida seja 120 graus. Construa a bissetriz do ângulo POQ e escreva a medida dos ângulos entre a bissetriz e os lados deste ângulo. Depois, trace os segmentos de reta PQ e indique o ponto médio deste segmento. Bom, é uma atividade um pouco extensa, né? Para responder essa atividade, eu vou utilizar um software chamado GeoEnso. O link para baixar se encontra na descrição. Se você quiser baixar para brincar com ele, é só procurar na descrição, tá? Mas para a gente fazer essa atividade, a gente precisa simplesmente de compasso, régua e um transferidor. Nós devemos traçar uma circunferência de raio medindo 2. A gente vai pegar aqui o nosso compasso, vai abrir ele, tá ok? Até um raio de 2. Você está vendo essa parte amarela? Essa parte amarela é o tamanho do raio, é o que a gente tem que fazer medindo 2 centímetros. Aqui eu vou fazer medindo 4 para que o desenho fique mais claro, tá ok? Então, em vez de fazer com 2, eu vou fazer com 4, mas na sua casa você vai abrir o compasso até 2 centímetros. E agora a gente vai traçar a nossa circunferência. Pronto, traçamos a nossa circunferência. Posteriormente, ele pede para a gente marcar aqui na nossa circunferência um ângulo de 120 graus. Para marcar um ângulo de 120 graus, eu vou precisar do meu transferidor. Vou colocar o meu transferidor com o zero em cima do centro, com o transferidor no zero. A partir do zero, eu vou fazer uma linha que passa pela circunferência. Esse aqui vai ser a minha marcação de 0 graus. Como eu tenho que traçar um ângulo de 120, eu devo procurar no transferidor os 120 graus. E eles estão aqui, ó. Eu vou marcar com um pontinho 120, tá ok? Posteriormente, eu devo ligar o centro da minha circunferência até esse pontinho que eu fiz. E é isso que eu vou fazer. Bom, ligado o centro da minha circunferência até esse pontinho, esse ângulo aqui é de 120 graus. O que ele pede para a gente fazer? Ele pede para a gente marcar o centro com a letra O, tá? Então, a gente vai marcar o centro com a letra O e marcar os pontos de interseção com P e Q. Então, P vai ser um dos pontos de interseção entre a reta vermelha e a nossa circunferência. Q vai ser outro ponto de interseção entre a nossa reta vermelha e a circunferência. Marcados esses pontos, ele pede para que a gente trace a bissetriz do nosso ângulo de 120 graus. E como nós sabemos, bissetriz é aquela reta que divide o ângulo ao meio. Mais uma vez, se você não está familiarizado com a matéria sobre bissetriz, é só procurar no card que lá tem um vídeo no qual eu explico essa matéria, tá bom? Para a gente traçar a bissetriz, é só a gente pegar o nosso transferidor,
Lembrando que a bissetriz divide um ângulo ao meio. Se o ângulo é de 120 graus, metade vai ser de 60. Então a gente vem aqui no 60, marca um pontinho no 60, tá ok? E posteriormente nós vamos ligar o centro da nossa circunferência até o 60. Eu ligo o centro ao 60, que está marcado pelo pontinho. Esse ângulo entre a reta verde e qualquer uma das retas vermelhas é de 60 graus, tá bom? Ele fala, então, para a gente, posteriormente, marcar os ângulos entre a bissetriz, que é a reta verde, e as retas vermelhas. Então, a gente vai fazer isso, né? A gente vem aqui e marca 60 graus. Posteriormente, a gente marca 60 graus na outra parte do ângulo também. Tá aí. Para ficar bonitinho, a gente vai fazer o nosso arco, né? Então, esse aqui, ó, é um ângulo de 60 graus. Esse aqui também é um ângulo de 60 graus, ok? Posteriormente, ele pede para que a gente ligue os pontos P e Q. Lembrando que o ponto P é a interseção entre a circunferência e a primeira reta vermelha. O ponto Q é a interseção entre a circunferência e a segunda reta vermelha. Então, a gente vem aqui, pega a interseção da circunferência com a segunda reta vermelha e liga até a interseção da circunferência com a primeira reta vermelha. Conseguimos o segmento PQ. No final, ele pede para que nós façamos uma marca no ponto médio do segmento PQ. E nós devemos nos lembrar que sempre que nós temos um triângulo isósceles, esse triângulo é isósceles, né, com dois lados iguais, porque a distância do centro até P vale o raio e a distância do centro até Q vale raio. E como o raio vale 2, nós temos dois lados iguais de medida 2 centímetros, tá ok? E a bissetriz, com respeito à base, passa exatamente no ponto médio. Então, o ponto médio do segmento PQ é exatamente o ponto onde a bissetriz intercepta o segmento PQ. E lá nós devemos marcar o ponto médio. E é isso que nós vamos fazer. Vamos escrever M de ponto médio e marcamos o ponto médio da interseção da bissetriz, que é a reta verde, com o segmento PQ, que é a reta azul. Pronto. Assim nós encerramos o nosso problema, tá ok? E também encerramos a resolução da segunda semana do PET volume 3 do 8º ano. Aqui embaixo vai aparecer uma playlist, que é a playlist do 8º ano e o último vídeo que eu gravei, que o título é Produtos Notáveis. Aqui do lado vai aparecer a minha fotinha. Clica nela, se inscreve no canal, passa aqui embaixo, deixa o seu like. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.